E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o cotidiano no mundo industrializado. O avanço da industrialização alterou significativamente o cotidiano das pessoas. Nas ruas dava para observar o surgimento de um novo fenômeno, a multidão. Tudo era diferente nas cidades. A impessoalidade ela passou a caracterizar as relações entre os moradores, não mais como naquele período do feudalismo, no qual todo mundo se conhecia naquela região, e não só isso, elas tinham uma relação muito diferente do que a vida urbana estava trazendo a elas. Agora as pessoas que se cruzavam não se conheciam. Em meio à multidão, eram inevitáveis os empurrões e os encontrões, e a mistura de ruídos e odores, as rápidas trocas de olhares, e o olfato ele passava a conviver com odores de dejetos que eram acumulados nas ruas. Os ruídos das máquinas e das pessoas tornavam o silêncio quase que impossível. As pessoas elas estavam vivendo algo completamente novo para aquele período. Além disso, a criminalidade crescia muito por conta da impessoalidade, da dificuldade de controlar as multidões e por diversos outros motivos. Na cidade de Londres, que ultrapassou 1 milhão de habitantes no final do século XVIII, os relatos de crimes escandalizavam e aterrorizavam os moradores. Nesse momento, a corporação policial foi inteiramente reestruturada. Surgiram leis mais rigorosas que limitavam ali, por exemplo, o horário de funcionamento dos bares e aumentavam as punições para todos que provocassem distúrbios à cidade. Vários autores procuraram compreender as cidades em suas histórias. O inglês Charles Dickens, por exemplo, ele elegeu o funcionamento das cidades inglesas como tema preferencial da sua literatura. Parte importante de suas obras trata de ambientes de trabalho degradados, das más condições de vida dos trabalhadores e também de relações humanas desgastadas por conta de todas as dificuldades do cotidiano que essa nova realidade estava trazendo. Talvez o mais notável narrador das novas cidades tenha sido o norte-americano Edgar Allan Poe, que num conto de 1841 com o nome O Homem da Multidão, ele constatou o surgimento da multidão e a facilidade de se viver ao mesmo tempo solitário e cercado de gente. Nesse mesmo ano, Poe publicou Os Assassinatos da Rua Morgue e esse conto, segundo a maioria dos estudiosos, inaugurou a narrativa policial onde detetives e criminosos passavam a duelar em meio cenários urbanos. As narrativas policiais de Poe tiveram vários seguidores, como Arthur Conan Doyle, que foi o criador de Sherlock Holmes. Uma das mudanças de hábito mais significativas que a fábrica trouxe foi o controle do tempo. Diferentemente das áreas rurais, onde a medição do tempo estava relacionada aos ciclos da natureza e às tarefas diárias do campo, nas cidades havia disciplina do relógio. Os relógios eles já existiam antes da Revolução Industrial, mas foi a necessidade de sincronizar o trabalho das fábricas que ampliou o seu uso e a sua fabricação. Com o relógio foi possível disciplinar o horário de entrada e saída dos trabalhadores, o horário de almoço e o tempo gasto para realizar as tarefas da produção. Dentro das fábricas, os vigilantes e supervisores garantiam que os trabalhadores respeitassem os horários. Os patrões, eles também colocaram prêmios para os operários mais disciplinados e multas para os descumpridores de horários ou de qualquer outra norma. Fora da fábrica, desenvolveu-se a valorização do tempo dedicado ao trabalho e à produção. O tempo útil, o tempo que rende dinheiro, ajudava a constituir uma nova moral e justificava a perseguição policial aos desocupados. Falando agora sobre a moradia dos trabalhadores, a maior parte das casas operárias se localizavam próximo às fábricas e era construída a mando dos próprios empregadores, dos próprios patrões, que alugavam ali aquele espaço para os trabalhadores. As casas, geralmente de 2 andares e geminadas, abrigavam um grande número de pessoas. O quarto ele ficava no piso superior, onde todos se amontoavam para dormir, e no andar de baixo havia a cozinha. Os banheiros eles eram fossas, pois não existia rede de esgoto, ou seja, eles ficavam fora da casa, exalando todo aquele cheiro horrível. Em alguns bairros até havia um serviço de limpeza de fossas, cujo aqueles resíduos eram vendidos como esterco para os agricultores. Em outros bairros, os detritos eles eram jogados na própria rua. Exatamente isso. Tudo que se produzia ali jogava na rua. A água, por sua vez, ela era fornecida por bicas,
poços e fontes públicas que eram espalhadas pela cidade. Era muito comum a formação de longas filas para obter ali um balde da preciosa água. Nessas péssimas condições, diversas doenças como cólera e tuberculose atingiam com frequência os trabalhadores e suas famílias. Então essa foi a nossa aula sobre como era a vida nesse mundo industrializado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até a próxima!